Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Sérgio e no vídeo de hoje eu trago para vocês a correção do PET volume 4, semana 2, sexto ano, língua portuguesa. Peço que vocês curtam o nosso canal, dê um like no vídeo, comente abaixo, isso é muito importante para mim, para o crescimento do canal. Agradeço aqueles que são inscritos no canal, que estão comentando, e peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal. Vamos às atividades. Número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Texto 2. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil, por meio do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves. O clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Essa é uma notícia de 2018. Um pouco antiga. Vocês aqui, a maioria deve torcer para o Cruzeiro, Atlético, e vem agora uma notícia do Corinthians, mas essa pessoa que vos fala nesse momento é corintiana. Então, Adriano Imperador já encerrou faz tempo, jogou no Corinthians em meados ali de 2012, conseguiu ser campeão pelo Corinthians, embora tenha feito pouquíssimas partidas, mas tá aí, é um texto publicado por um site corintiano, então não é um site, vamos dizer assim, isento, né? Que ele é destinado ao público específico, a quem consome esse conteúdo, no caso, a torcida do Corinthians, os torcedores do Corinthians. Seguindo aqui com o recorte do texto, não tem absolutamente nada a resposta do diretor, né? O Adriano é um amigo que passou por aqui, esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso, avisou. Além de descartar o ex-camisa 10, Duílio Monteiro Alves, também falou da possibilidade da chegada de reforço. O timão, segundo ele, segue aberto a boas negociações, mas sem nenhum desespero. Então a notícia de 2018, mas o Corinthians continua precisando de reforço. Duílio Monteiro continua sendo dirigente lá, inclusive deve ser até candidato a presidente, que tem eleição esse ano. Mas vamos seguir aqui para as questões. Questão 1.1. Qual a finalidade desse texto? Informar e divulgar o esclarecimento por meio de pronunciamento do Clube Corinthians, a possibilidade de novos reforços e a presença de Adriano na arena. Então, informar e até esclarecer, né, qual o motivo da presença de Adriano naquela partida. 1.2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Segundo o texto, ele foi ver os amigos, o jogo e nada além disso. 1.3. Quais foram os jogadores descartados pela editoria do Corinthians? O ex-camisa 10, Adriano Imperador. Quando foi perguntado se ele voltaria para lá, foi descartado, né? Que era só estar lá para rever os amigos e não seria um reforço para o Corinthians. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. O diretor do Corinthians descarta o retorno de Adriano. O texto a gente já leu, né? Aqui vem. A gente já leu o texto que o diretor descarta a contratação de Adriano. Saiu aqui no Estadão também, outro jornal. Lá atrás a gente leu no site do Corinthians. Esse texto aqui já foi no jornal O Estado de São Paulo, dia 2 de agosto de 2018. Com certeza você vai fazer a comparação entre um veículo de comunicação, entre um jornal e o site. Então, seguindo aqui, vamos comparar, ver o que escreveu lá atrás o site, vamos ver o que escreveu aqui o Estadão. O Corinthians contou com a estrela do meia chileno Ângelo Arauz na vitória por 1-0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira, 1º,
e mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nessa temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol Doílio Monteiro Alves, quem descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo, entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu, mas lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente André Sanches e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade do negócio. Aqui trouxemos uma mesma notícia em dois veículos diferentes. Um é o site do Corinthians, que escreve geralmente para o público torcedor, sem isenção, e aqui o jornal Estado de São Paulo, Estadão, que ao contrário escreve isento, pelo menos deveria ser isento. Então, essa aqui o que a gente deveria aprender, deveria observar, é separar as notícias e ler várias fontes para fazer tirar a conclusão da veracidade dos fatos, realmente o que é fato e o que não é. Então, essa comparação entre notícia, vocês precisam fazer isso. Agora, questão 2.1. Qual a finalidade do texto lido? Informar sobre as declarações dadas pela diretoria do Corinthians. Então, esse texto aqui se trata de notícias. A finalidade da notícia principal dela é informar. Desse gênero, a principal finalidade, informar. 2.2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato foi esse? Que Adriano poderia ser um possível reforço para o Corinthians. Esse foi o boato. Sobre o que trata a notícia, sobre as declarações dadas pela diretoria do Corinthians e boatos sobre a possível contratação de Adriano. Então, o assunto principal, notícia, sempre traz o assunto principal no título. Essa é uma característica do gênero notícia. E não podemos confundir com outros tipos de texto. Tem texto que não traz a ideia principal no título. Você tem que ler todo o texto e compreender para retirar dali qual é a ideia principal. Porém, notícia traz já no título. É só aprender isso. Notícia traz a ideia principal no título e subtítulo. Vamos à questão 3. Leia os textos 1 e 2 das atividades anteriores e responda as questões seguintes. Então, os textos que nós já lemos, 3.1. Em quais veículos foram publicados esses textos? O texto 1, eu venho falando no decorrer das questões, foi publicado em um site corintiano, que é destinado a esse público. Texto 2 no site Diário do Nordeste, que já é um site que não é desse público. O Diário do Nordeste publicou, ele fez uma colagem de uma notícia do Estadão. Eu até li lá atrás falando que ela era do Estado de São Paulo, mas não era, porque o Diário do Nordeste republicou uma notícia do Estadão, mas foi o Diário do Nordeste. 3.2. Qual a data de publicação das notícias? 2 de agosto de 2018. 3.3. Nos dois textos temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Em ambas, ela tem o sentido de desconsiderar. 3.4. O que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? O primeiro apresenta os fatos em forma de esclarecimento, sendo mais parcial. Como eu venho falando, o primeiro se trata de um site corintiano, ele é parcial. Ele não tem o objetivo, o site, de ser imparcial. Ele torce mesmo e tem a tendência de ser parcial a favor do Corinthians. Já o segundo traz mais detalhes sobre os acontecimentos, tenta ser mais imparcial. 3.5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto se tem na notícia? Que o público-alvo do site é a comunidade corintiana. Sendo assim, haverá um grande número de acessos à notícia, pois o assunto provavelmente é de interesse dos que costumam acessar o site.
Isso também faz com que a notícia seja lida de forma mais parcial. A gente sempre vem deixando claro, e o texto já claro, que no primeiro texto se trata de um site corintiano, entendeu? Que tem um destino, aquele nicho, a torcida. Ele procura escrever para aquele tipo de público, que não é imparcial. Porque a característica da notícia é ser imparcial, relatar o fato sem juízo de valor. 3.6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? O texto 1. Texto 1, a gente está sempre falando, né? 3.7. Qual notícia passa mais credibilidade? Por quê? Essa é a resposta pessoal. Provavelmente a segunda notícia, pelo fato da primeira ter sido divulgada no site do próprio time. Com certeza, provavelmente a segunda, né? Mas hoje em dia tá difícil, tem que ler bastante, ter bastante senso crítico para saber separar as notícias dos fatos que acontecem no dia a dia, quem realmente está sendo imparcial. Então chegamos ao final da semana, da atividade semana 2. Um abraço a todos, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.